Mas então, gente, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. João 8, 31 a 47. É uma leitura longa. Então eu peço que você preste atenção. Eu sei que às vezes a gente lê, parece que não está lendo, né? Nossa mente vaga um pouquinho. Mas preste atenção no texto para a gente conversar sobre isso, algo que o Senhor tem falado, tem despertado sua igreja. É uma palavra para nós crescermos, para a gente acordar um pouquinho. E a palavra do Senhor traz vida, e que isso entre no nosso coração com verdade, com firmeza. A partir do versículo 31 diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveraram: Nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Esse texto ele narra uma conversa de Jesus com alguns judeus. E no início ele já começa falando: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E então vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar. E a busca do ser humano pela verdade, ela é meio que incessante, até você encontrar a verdade. Isso, enquanto as crianças são novinhas, a gente consegue ludibriar, mas elas são tão curiosas para algumas coisas, até que a gente tem que falar a verdade, né? Quem tem filho pequeno sabe. E aí chega a famosa fase da adolescência, que ele duvida se ele existe, ele duvida se você é pai ou mãe dele mesmo, ele duvida de Deus, ele duvida de tudo, porque ele quer encontrar a verdade. Ele quer satisfazer esse desejo de encontrar a verdade. Esse é o desejo do nosso coração. E aí Jesus está falando que é possível encontrar a verdade se vocês permanecerem na minha palavra. Vocês provam que são meus discípulos. E aí você vai conhecer a verdade, sendo um discípulo, permanecendo nessa palavra.
E essa verdade vai libertar. Essa verdade vai libertar. Permanecer no ensino de Jesus é o que vai autenticar um discípulo. Alguém que diz que segue a Ele. Se você é um discípulo, de alguma forma você tem que ter conexão com a verdade. De alguma forma você tem que estar ligado com a verdade. E como cristãos, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que nele não tem sombra, nele não tem mentira, nele não tem dúvida, nele tem a verdade, tem luz, tem caminho. Nós cristãos cremos nisso. Então, se dizemos que professamos essa fé, devemos ser discípulos que andam na sua verdade. Conhecendo a verdade, ela vai nos libertar. E aí, quando Jesus está conversando com esses judeus, eles começam a questionar, porque eles não entendem de maneira nenhuma o que Jesus está falando. Peraí, você está falando que nós, então, não somos seus discípulos, porque nós não somos libertos, mas, Jesus, você não me conhece. A gente acabou de se encontrar aqui, você não conhece. Eu herdei aqui, eu sou da hereditariedade, né? Eu vim de Abraão, ele é o nosso pai. Nós somos judeus, o senhor não sabe disso? Como é então que você vem falar que nós somos presos? O que é? Não estou entendendo. E aí Jesus não está falando só de onde você veio, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu descendente, seu ascendente. Ele está falando de uma questão moral e ética que as pessoas não conseguem compreender, que levam muito superficialmente. E Jesus está alertando ele, dizendo, olha, eu falo da verdade, só que vocês não acreditam em mim. Eu digo que eu sou filho de Deus, eu faço as coisas que eu vejo o meu pai fazer, mas vocês não acreditam. Por isso vocês são escravos, porque vocês não acreditam na verdade. E vocês vêm dizer que por causa de Abraão vocês são alguma coisa? Nós podemos dizer que porque frequentamos uma comunidade cristã, somos alguma coisa? Somos verdadeiramente cristãos? Essa desculpa aí já colou por um tempo. Hoje não mais. Por quê? Porque Jesus está trazendo à luz a verdade. Na sua vida, na sua comunidade, na sua igreja, isso vai ser muito mais claro conforme o tempo se aproxima do seu retorno. Porque quem ama a verdade vai amar os ensinamentos de Jesus. E quem ama a Jesus vai querer conhecer a sua verdade, vai querer conhecer o que Ele pensa ao seu respeito, o que Ele pensa das coisas que você faz, o que Ele pensa a respeito das coisas que você pensa e que ninguém sabe. E é disso que Jesus está falando. Essa natureza da liberdade, ela depende da natureza da escravidão. Mas nós seremos libertos de quê, Jesus? Você foi liberto de quê? Tem muitos testemunhos que falam, Jesus me libertou, eu sou agora livre, a gente canta, mas você é livre de quê? É sério. Quando eu me converti, eu fui livre disso, daquilo outro, deixei de ter certas práticas, mas foi só lá no início da conversão. Hoje você ainda é liberto de algo, porque se parou, tem algo errado. Porque a Bíblia fala que estamos num processo de santificação, até que Ele venha. Você foi liberto de quê? E esses judeus, eles não estavam entendendo. E Jesus está falando de pecado. No versículo 34 ele diz, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Não só a prática do pecado prova que a pessoa é escrava, mas o pecado em si, ele escraviza. É muito comum
A gente conversar com pessoas que vão confessar de suas dificuldades, suas falhas, e pensarem, não tem jeito para mim, eu não consigo largar, eu não consigo deixar de fazer, eu não consigo deixar de ser assim. Sabe por quê? O pensamento de escravo, mas eu só vivi assim, é a vida que eu conheço. Mas a boa notícia do Evangelho é, Jesus, Ele pode transformar isso que você é, aquilo que você não sabe que Deus te programou para ser, te fez para ser, alguém diferente. Alguém que consegue sim ser liberto de pecado, de determinadas práticas, de determinados pensamentos, curar sua língua. Essa ira terrível, Ele pode. Os judeus estavam se confiando na sua hereditariedade. Jesus, é o seguinte, nós somos filhos de Abraão. Então, se Abraão é nosso pai, Deus também é nosso pai. E aí a gente faz o que quer da vida. Jesus está falando, olha, eu não nego que vocês são descendentes de Abraão. Mas tem uma coisa, vocês não procedem como Abraão procedeu. Por quê? Porque Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão ouvia o Senhor, amava a Deus, queria fazer sua vontade. Só que vocês não fazem isso. E eles não enxergavam essa viciosa rebelião moral do seu coração. Eles não conseguiam porque eram incapazes, justamente por causa do seu pecado. Incapazes de ouvir a Jesus. E Jesus está falando sobre essa paternidade. Ele diz, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. É a conduta de Jesus que revela a sua paternidade. Não é só o que ele fala. São os valores que ele tem, aquilo que ele faz, que revela quem é o seu pai. Eles ainda insistem com Jesus sobre essa questão de ser descendente de Abraão. E Jesus refuta novamente. Vocês não acreditam em mim, eu falo a verdade. Se arrependam, é chegado o reino de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E vocês não enxergam. Então, se vocês não agem conforme Abraão agiu, então vocês não são da descendência de Abraão e nem de Deus. Vocês são filhos de outra pessoa. De Deus não. E então, ele confirma a paternidade desses judeus. E talvez a gente tenha, de novo, aquela ideia, né, errada, ou não digo, errada, romântica, sobre Jesus. Que Jesus, ele ama a todos, sim, mas ele não vai te isentar de te falar a verdade. Então ele diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus não melhora o que não é para ser melhorado. A conduta deles, a semelhança deles, era tão parecida com o diabo que só podia dizer, ele só pode ser seu pai. Porque é assim que vocês vivem. Então, não dá para dizer que é filho de Deus. Porque você não faz nada que Deus faz. Você faz o que o diabo faz. E isso serve também para nós pensarmos o quanto nós estamos parecidos com Deus, o quanto nós ouvimos a sua voz, temos interesse pela sua verdade, para obedecer, praticar, crer, ou se nós estamos tão cheios das nossas mentiras, das nossas verdades, e que isso só é parecido com o diabo. E fala que o diabo foi homicida desde o princípio, por causa da queda da humanidade. Ele abandonou a verdade, nele não há verdade alguma.
Não tem negócio para o diabo, com o diabo. Não é assim, o diabo dá, mas depois ele tira um pouquinho. Não dá nada, não tem nada. É só desgraça. Não tem paz, não tem felicidade. Não existe magia branca. O que nós pensamos no nosso coração sobre Deus são as verdades de Deus ou são mentiras? O que você pensa sobre você, o que você pensa sobre o seu irmão, são verdades de Deus sobre ele? Ou você simplesmente inventa uma história na sua mente que o inimigo joga e você acredita? A tragédia de um mentiroso não é só que ele engana os outros, mas é que ele não sustenta a verdade. E num tempo que nós vivemos hoje, tão perigoso, tão difícil de se viver, e as coisas, né, têm a tendência a piorar mais, a maldade no mundo vai aumentar. Viver nesse tempo, minha gente, requer verdade. Uns com os outros, as verdades de Deus. Aquilo que Jesus diz que é pecado. Isso não pode ser amaciado para nós. Tantas vezes já ouvimos que seria muito mais fácil aceitar todo mundo de todo jeito, porque até as contribuições financeiras iam melhorar na comunidade. É porque ninguém está aqui por dinheiro, meu querido. Se não for a verdade, que feche essa porta. Se não for para falar a verdade, saber o que Deus quer, o que Ele pensa, como nós devemos nos mover, se não for para fazer isso, feche essa porta. Temos que ter compromisso com a verdade. Um verdadeiro discípulo tem compromisso com a verdade de Deus. Ele não se acha tão experiente na sua caminhada cristã. Se você conhece alguém que tem 1000 anos de cristão e se acha muito experiente, não tem mais nada para crescer, querido, essa pessoa está errada. E se essa pessoa é você, você precisa voltar e se arrepender. Porque nós temos vivido tempos tão ruins, que falta pessoas para falar a verdade. E quando Jesus fala, Ele fere. Porque Ele estava ferindo essas pessoas aqui, dizendo, preste atenção, vocês se dizem tão cristãos, vocês guardam tantas coisas, e vocês esquecem de amar a Deus sobre todas as coisas. O que vocês têm é religião. O que vocês vão fazer? O que vocês fizeram do meu templo? Jesus chegou lá no templo e arregaçou, derrubou tudo. Ele foi muito grosseiro. Ele foi muito mal educado. Mas sabe por quê? Porque ele tinha um compromisso com a verdade, tem compromisso com a sua palavra, com as suas verdades. E disse, vem cá, vocês não entendem que a minha casa será chamada casa de oração? Então por que vocês vivem maquiando as coisas? Por que não se pode falar o que é errado, sabe? Para exortar, não é só para apontar o erro. E quando eu falo de falar a verdade, eu não estou falando de grosseria. Eu não estou falando de discurso de ódio. Bom senso. Bom senso. Não é isso não. A gente está falando de verdade, querido. Está errado, o seu conhecimento está deturpado. Não é isso que a palavra fala. Recentemente, conversando com uma pessoa, ela falando sobre morte, alguém da família de outra pessoa que faleceu e tudo. E aí ela disse, porque nós vamos para o céu pelas nossas boas obras. E ela é cristã. E aí eu disse, não, nós não vamos para o céu por causa de nossas boas obras, porque a gente não pode fazer nada para se salvar. Isso é um pensamento equivocado, que a Bíblia não diz isso. E a gente ouve tanta gente falando tanta bobagem, aí a gente cala. Você entende que você não vai dar um tapa na cara do irmão para dizer
sabe, cala a boca, você está errado. Não é isso. Mas é você dizer, irmão, está errado, vamos ajustar aqui. Eu tenho muito prazer em caminhar com pessoas que têm compromisso com a verdade. Recentemente, eu fiquei muito feliz de ouvir pelo menos uns 2 testemunhos no meu grupo de discipulado. Uma situação no trabalho que as pessoas lá, de uma das participantes, no trabalho dela, começaram a se levantar e falar certas coisas. E ela disse, falo ou não falo, falo ou não falo. E eu, como líder, fiquei na expectativa. Meu Deus, ela falou, ela não falou. Ela disse, eu falei. Gente, olha só, vocês estão dizendo isso, isso e isso, mas o que a Bíblia diz de verdade é isso, isso e aquilo outro. Em vez da confusão, uma moça sentou do lado dela e disse, olha, eu não sabia que a Bíblia dizia isso. Oportunidade para evangelizar. Oportunidade para que você possa falar a verdade do que Deus realmente faz, não só do que Ele dá, mas do que Ele faz na nossa vida. Os filhos de Deus vão amar tanto a verdade, que vão correr para essa verdade, vão crer em Jesus, porque amam a sua verdade. Mas, pastora, a senhora está falando que como é que pode, nós somos tão ruins, de nada no nosso coração é bom, como que a gente pode buscar isso pedindo de Deus? A Bíblia fala que o Senhor nos atrai. É Ele que pode fazer essa mudança. É Ele que pode te ensinar o caminho da verdade. Quando Jesus subiu ao céu, Ele deixou para nós aqui o Espírito Santo. E disse, Ele será o Consolador, aquele que guia a toda a verdade. Como conhecer a verdade? Discípulo é lendo, orando. Se passa pouquíssimo tempo estudando, pensando, meditando. Orai sem cessar, o tempo todo, espírito de oração. Meditando na palavra de Deus. Se conhece tão pouco da palavra. É por isso que nos grupos de discipulado dessa comunidade nós fazemos tanta questão de dar um estudo direcionado e de dar um livro da Bíblia, orientar, dizer, olha, lê esse livro aqui agora. E como é precioso saber que as verdades que a gente estuda, que a gente lê, isso entra no nosso coração e produz uma transformação que só o Senhor pode dar, que só o Espírito Santo pode transformar lá dentro. Porque como discípulos devemos conhecer a verdade. Esse caminho do discipulado que a gente crê, que a gente ouve, faz a gente permanecer constantemente. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade. Tem uma diferença muito grande entre você passar por uma dificuldade e abandonar tudo isso, negar tudo isso que você já leu, até que já viveu. Mas quando você permanece constante, o que é que está difícil? Você vai olhar para mim e vai dizer, pastora, está difícil. Eu vou te dizer, fica firme. A gente vai orar, mas a cruz é que você carrega sozinho. Mas fica firme. Ser constante. Ser constante. Não sendo guiado por ventos, por outras doutrinas, por um negocinho aqui, outro ali. Ai, meu Deus, agora eu choro, depois eu estou rindo, uma hora eu creio em Deus, outra hora eu não creio. Muita gente que está há muitos anos no Evangelho, nessa roda aí. Seja firme, seja constante. Aprenda constantemente da palavra de Deus. Procure pessoas que possam te ensinar.
Procure pessoas que possam te falar a verdade. Gente, recentemente, assim, isso Deus já tinha compartilhado muito comigo, sabe, meu coração, sobre verdade. E a quantidade de pessoas que chegaram comigo, dizendo: pastor, é o seguinte, fulano me procurou, está acontecendo isso e isso, mas o que eu devo falar? Fale a verdade. Não vá bater na pessoa, não vá brigar, fale a verdade. O que ela precisa ouvir? Porque é da verdade que as pessoas precisam. E recentemente, uma pessoa me procurou e disse: pastora, a fulana passou umas 3 semanas sem falar comigo, nem me olhava. E hoje ela veio dizer: minha irmã, muito obrigada, porque você me disse a verdade. As pessoas precisam da verdade. Você precisa ouvir a verdade. Mas quando você ouvir a verdade, qual será a sua reação? É o inimigo tentando me derrubar? Não, é alguém tentando ajustar o seu caminho para que você continue. Discipuladores, não ameniza o que não é para ser amenizado. Ajuda, vamos orar, vamos segurar na mão uns dos outros, sim, nós vamos crescer. Mas as coisas que precisam ser chocadas com a verdade, choca. Mas pastora, e a unidade vai continuar tendo unidade, calma. O Espírito Santo está movendo. Vai continuar. Uma vez eu recebi no grupo da família, que rola aquele monte de vídeo, né? Aquele monte de mensagem. Recebi um testemunho interessante de já era um senhor, e ele era um ex-homossexual, e ele falava que ele fez uma cirurgia de mudança de sexo. E é uma cirurgia irreversível. E quando ele se converteu, já há alguns anos, era o que ele falava nesse vídeo, ele dizia que ele sentia muito porque ele não foi confrontado. Quando ele decidiu fazer isso, era uma mudança para a vida toda. Ninguém falou nada para ele. E ele tinha amigos cristãos. Quanto respeito nós damos para as pessoas. Em nome de Jesus, tenha bom senso. De novo, para ouvir o que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você estapear ninguém. Para você não receber ninguém na sua casa. Deixar te tocar, essas coisas ridículas que a gente ouve por aí. Não é isso. Mas preste atenção, as pessoas precisam da verdade. Quem é mentiroso precisa dizer: você mente, pare de mentir. Você rouba, pare de roubar. Você faz práticas que não agradam ao Senhor, pare de praticar. O Senhor não se agrada. Vamos ler a Bíblia, vou orar com você. Porque hoje a gente bate no ombro, vou orar por você, irmão, por sua libertação. Mas não apresenta a palavra, não apresenta a verdade em amor. Precisamos ser confrontados com a verdade. Essa comunidade aqui precisa ser um local seguro, que quando você vai ouvir alguma coisa, você sabe que é para o seu bem. Você sabe que é para o seu crescimento. Procure saber o que Deus pensa sobre as coisas. Você não tem muito conhecimento, não tem problema, não tenha vergonha. Leia, pastor, eu não entendi. De vez em quando, meu grupo de discipulado, recebo umas mensagens no privado. Pastor, eu não entendi. O que quer dizer isso, isso e isso? Vamos juntos. Se eu não sei, eu vou passando mensagem para outro. Pastor, daí me socorre. Está aqui, vamos ler junto, vamos pesquisar junto. Vamos crescer junto. Mas vamos crescer pela verdade. Porque é essa verdade que vai libertar. Que vai libertar você de você mesmo. Que vai libertar você do medo. Que vai libertar você da opinião dos outros. Porque às vezes a gente vive muito pela opinião dos outros. Mas e se eu sair do meu círculo de amizade? O Senhor vai te dar outras amizades.
se são amizades que te levam para o pecado, que não te edificam em nada, abandona, sem medo de ser feliz. Abandona. Essa verdade vai te livrar do pecado. Quando você é salvo, você não deixa de pecar. Mas você não tem prazer no pecado. Você pecou. Aí o Espírito Santo lá dentro diz: Valéria, assim não. Valéria, eu já te falei 527 vezes. E você insiste em retornar. Digo, Deus, está difícil, mas vamos lá. E que a gente pode olhar para a nossa caminhada cristã e dizer, pela graça de Deus, consegui deixar tantas coisas. Consegui matar tanto esse velho homem, essa velha mulher. E a gente está crescendo em Deus. A igreja é um local de discípulos, discípulos que proclamam a sua verdade. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Diz assim: escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está exortando, está dando instruções para Timóteo, aqui. E ele está falando de instruções do cotidiano, ali. E também de como os líderes deveriam se comportar, os homens, as mulheres e tal. Mas no final ele chama essa atenção nesse versículo, que ele fala sobre igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Em algumas traduções substitui o fundamento por baluarte da verdade. A igreja precisa ser conhecida como coluna da verdade. Sustento firme, que não negocia conforme o mundo vai mudando. A Bíblia precisa ser reanalisada. Não precisa. Ela tem toda a verdade. Sempre foi assim e não vai mudar porque você quer. E aí os discípulos de Jesus, interessados pela verdade, porque amam a verdade, elas vão lutar por isso, por um ensino correto, pelo viver correto, por te mostrar os verdadeiros valores da vida, para te ensinar a ser gente de verdade, gente como Deus quer e não como está na sua mente. O lugar para onde foi escrita essa carta foi para Éfeso. E lá em Éfeso tinha um templo de uma deusa chamada Diana. Era um templo enorme. Esse templo tinha 127 colunas. Uma coisa assim, bem feita. E Paulo está usando isso, porque as pessoas notavam as colunas, eles notavam aquele templo. Era algo que podia se ver de longe. E por isso que ele traz também ele chama a atenção e diz: a igreja é coluna de verdade. É baluarte, é forte, é fundamento. Porque o que tem fundamento equilibra as coisas. Nós deveríamos perguntar o que é a verdade. É o que a igreja é? Esse é o pensamento correto? Deveria. Mas é errado por quê? Porque a verdade não está em você. Não é o que nós somos em conjunto, aqui, cada um, que é a verdade. É essa verdade, é a Bíblia. São as Escrituras, é isso que vai nortear, que vai dar caminho para a gente seguir. Porque daqui para ali todo mundo tem um pensamento diferente. Então a verdade não é o que nós somos aqui. Até porque se nós fôssemos dizer que a verdade de Deus é o que as igrejas pregam, morre. Não dá. É por isso que a verdade ela é única.
Ela é palavra de Deus. É Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todas as religiões levam a Deus. Não. É mentira. Existe um caminho. A verdade. Você quer saber a verdade? Leia a palavra. Você quer saber a verdade sobre casamento? Leia a palavra. Você quer saber a verdade sobre criação de filhos, cuidado do lar? Você quer saber a verdade sobre ser mulher? Leia a palavra. E você não vai se sentir diminuída de maneira nenhuma. Não vai. A gente ouve muitas ideias, que a Bíblia fala sobre vãs filosofias. E aí a gente deixa aquilo na nossa mente. A gente não vai para a palavra dizer: eu ouvi isso. É verdade? Eu quero saber o que é verdade. Vamos lá para a Bíblia ver o que é verdade? E não ficar entre nós mesmos ou guardando aquilo dentro do nosso coração. A igreja sustenta a verdade para que todos possam ver. Você precisa falar. Você precisa ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Com amor, com respeito, mas com verdade. A igreja precisa falar para o mundo, sabe, as revelações sobre Jesus, o que Deus te livrou. Ele te libertou de quê exatamente? Você consegue descrever para você mesmo do que o Senhor te libertou? Porque se foi Ele que libertou, verdadeiramente você é livre. Nós não devemos buscar a Deus pelo mínimo. Essa comunidade aqui, ela tem assim algumas coisas, mas ela diz que a Bíblia tem algumas partes que não é para a gente acreditar muito. Está errado. A Bíblia é a verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E assim nós cremos, porque é assim que ela diz que é. A gente não deve buscar a Deus pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Eu sei que às vezes isso parece confuso, mas eu busco, eu oro, continua orando, porque isso não vai parar. Porque quanto mais você encontra Deus, quanto mais você é atraído por Ele, para Ele, mais você quer. Aí parece assim que quanto mais você apanha, né? Porque Ele vem dizendo: olha, você precisa mudar, você precisa deixar. Aí aquilo dói. Aí a gente volta para lá de novo, porque tem paz, porque tem transformação. Porque, Senhor, eu não tenho para onde ir. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E você vai se encontrar sem chão e vai receber propostas. Olha, vamos para cá, isso aqui vai te dar vida, isso aqui vai ser legal. Larga um pouco, vamos viver um pouco para você. E você olha e diz: não tenho para onde ir. Eu só vou ficar com o Senhor. Eu não quero outra coisa além do Senhor. Eu não tenho outro Deus além de Ti. E a nossa oração passa a ser: Senhor, ilumina o meu coração, ilumina o meu entendimento. Porque às vezes eu sou muito devagar. Sabe, para falar com Deus, a gente precisa de reverência, sim, mas Ele também é nosso amigo. Ele entende quando a gente não sabe falar bonito. Quando, na maioria das orações, a gente diz: Deus, eu falo isso porque às vezes eu oro assim: Deus, eu sou tão devagar, eu não estou entendendo. O Senhor sabe que comigo é difícil. Eu tenho a cabeça assim, cabeça dura.
E às vezes o bom do cabeça dura, sabe o que é? Porque ele está no erro, está no erro, está no erro, está no erro. Ele é cabeça dura. Mas quando a verdade penetra, agora ele é cabeça dura para continuar na verdade. Jesus, eu estou aqui, o Senhor me chamou, agora daqui eu não saio. Então, não se crucifique se você é tão cabeça dura assim. Seja cabeça dura na verdade. Conhecendo essa verdade para que ela possa libertar. O discípulo de Jesus, ele tem compromisso com as suas verdades. Porque nós temos aprendido do Mestre. E é dever nosso falar. É dever nosso expor. Com amor, mansidão. Mas a verdade. Vamos colher fruto disso. Não tenha dúvida. Quantas vezes pode ser doloroso, mas tem uma colheita boa na verdade. Amém. Glória a Deus.